Então, hoje eu quero começar direto trazendo a nossa convidada, ela que tem um dos episódios mais interessantes dentro do Relatos do Além, o podcast do nosso amigo Zoucas, e instigou a gente, o Zoucas também instigou a que a gente pudesse chamá-la para essa conversa. Então, hoje a gente recebe aqui a Atena. Atena, seja bem-vinda aqui ao Defining Ghosts barra Crônicas do Além. E eu já vou começar fazendo perguntas, né? Tá bom. A gente ouviu o teu episódio, né, lá do Relatos, mas a gente sabe, né, um pouco da tua história. E as coisas nunca param de acontecer com você, Não. né? Elas começaram muito cedo e elas só foram evoluindo, né? Conforme você foi absorvendo tudo isso que ia acontecendo, acho que foi mudando de nível. Assim como É. no jogo, né? Tipo, é um Aham. videogame eterno, né? É isso. É. Mas assim, quando que você percebeu, ou qual foi a primeira coisa que você lembra que fala assim, cara, isso foi esquisito, aconteceu quando eu tinha 6 meses, né? Vamos lá. E já foi esquisito. Antes de eu nascer. Antes de eu nascer, minha mãe, meu pai, esses Ds, ai, gente. Então, eu acho que uma das coisas que aconteceram antes mesmo de eu nascer, que é uma coisa diferente, foi a escolha do meu nome. Os meus 2 irmãos, eles têm nomes diferentes, com letras diferentes, assim, eles seguem uma sequência de letras diferente da minha. E eu fiquei curiosa, eu falei: "Mãe, como é que foi que você escolheu meu nome?" E eu tinha na minha cabeça, não sei por quê, que tinha sido a minha avó que tinha escolhido o meu nome. E aí minha mãe falou: "Não, não, um homem veio no meu sonho e ele disse que o seu nome deveria ser Janine." E aí eu errei ainda, porque eu falei Janice, e ainda bem que ele corrigiu minha mãe, porque desculpa aí, quem se chama Janice. Mas aí ele falou: "Janine." Aí ele deu uma chamada, assim, na minha mãe, aí eu nasci e virei Janine. Então o meu nome não foi escolhido pela minha família. Foi uma inspiração divina já. Foi alguém aí que resolveu falar assim: "Não, vou escolher aquela ali, que eu quero aquele nome." E aí foi isso, um desconhecido que escolheu meu nome. Eu vou até procurar o significado de Janine. Agora, já pensou se depois ele volta e fala assim, eu falei Janice. Ai, agora eu não vou mudar não. Me chama, sei lá, de Débora. Olha só, é um nome de origem hebraica. É hebraico, é. Deus é gracioso ou agraciada por Deus, já gostei. É a versão hebraica de algum nome, né, alguma coisa assim, né. João. É, Yohanan. é esse meu nome. Que doideira. E ela tem, eu vi no episódio, você fala também que estudou um pouco do alfabeto e tudo mais, não foi? Hebraico, né. Isso. Porque apareceu, num desses sonhos doidos que eu tive, né, apareceu uma caixa, escrita em hebraico, mas eu não sabia que era hebraico, porque eu nunca tive contato, né. Porque hebraico, vamos lá, não é uma língua que hoje em dia talvez mais, Mas talvez, né, mas na minha época, sei lá, nos anos 80 eu não fazia a menor ideia nem que língua era essa. Eu não tinha a menor ideia. Até porque não se parecem com letras, né. não. Sei lá, são riscos ali, tem uns desenhos e tal. E aí eu não conseguia entender que idioma, que língua era aquela. A internet para pesquisar não era como a gente tem hoje, que joga num Google Lens da vida e você acha. E eu demorei muito tempo para descobrir que era hebraico. E aí quando eu descobri que era hebraico, eu falei: "Caramba!" E assim, formavam palavras, né. Assim, eu me lembro, a única que eu me lembro era janela, acho que porta e cerca, alguma coisa assim. E aí eu comecei a me interessar ali em estudar, né, o hebraico por conta disso. Obviamente eu não falo hebraico, né, e é isso, não falo hebraico, mas Não, mas mas é muito legal porque, eu estudo cabala há Hum, 8, sim. 9 anos já. E as letras hebraicas, elas são, a gente fala que são letras mágicas, né, elas não são qualquer letras, né. Sim. Então o simples fato de você ter sonhado com isso, realmente ele deve ter algum significado, ou tinha algum significado, mas com certeza não foi em vão. E aí junto com o teu nome, que também é de origem É de hebraica, hebraica. se fosse você eu ia estudar cabala para entender. Então, a minha família, a família da minha mãe, eu descobri não muito tempo, é de origem judia, né, eles Ah eram lá. judeus e se instalaram no Pará.
Eles vieram até um pouquinho antes mesmo da treta toda acontecer, porque já estava tendo perseguição, né, e tal, e vieram pra cá. Mas assim, eu só fui saber que era família judia meio que recentemente, porque não se falava isso, né. Não, eu acho que isso ia ficar morto, escondido, eles trocaram de nome, enfim. Eu só fui saber muito depois. Assim, não é a primeira vez, já aconteceu isso recentemente, de eu sonhar com uma, eu vou chamar de artefato, mas assim, eu não lembro muito bem o nome, mas é uma coisinha que eles colocam na porta. Ah, mezuzá. Isso, mezuzá. Eu sonhei com isso e, foi bem bizarro, porque isso foi recente. Eu estava num lugar que parecia ser antigo, mas antigo, né, não sei o quanto, né, não tão antigo quanto no sonho, porque uma coisa que eu não falei aqui, mas acho que eu até falei na história com os Oucas, é que esse sonho da caixa que eu vi escrito em hebraico, eu estava num lugar que era um deserto, numa casa muito antiga que parecia mesmo essas casas bíblicas, sabe. Que loucura. E eu não estava sozinha, eu estava com alguém, assim, uma presença, não estava com uma coisa física, mas eu estava com uma presença, porque antes de eu entrar nesse lugar do sonho, eu fui numa casa normal, num bairro qualquer da vida, e aí tinha, assim, um ser do meu lado, assim, aí já parecia uma coisa muito fantástica, tipo um ETzinho, mas muito fantástico. Mas aí é que Hum. tá, né, o fenômeno ele se apresenta como ele quer, né, como É, ele quiser. é, exatamente. E aí ele chegava pra mim e falava assim: "Ó, aqui tem enterrado uma caixa que ninguém pode encontrar". E aí eu acho que eu era íntima dele e eu brinquei falando assim, eu falei: mas aqui não tá escondido, né. Aqui não é o melhor lugar pra isso, Meu né. amigo. É uma casa, não é parece um poço artesiano, então alguém vai achar essa caixa". E aí eu pulava pra esse lugar, e esse lugar me chamava muito a atenção a vegetação, que era seco, tinha umas árvores retorcidas, muito características, né, que tem no Oriente Médio. E isso tudo eu demorei muito pra achar, porque eu não conseguia vincular isso, assim, eu realmente não estava nessa linha, né. E aí a cor do céu também me chama muita atenção, que é um tom diferente, né, do sol, a cor do céu é um tom diferente, é um avermelhado com um É o céu de amarelo. Tandera. É isso, é um céu é uma cor diferente mesmo. E estava um vento areia passando, a casa era uma casa que não tinha divisão e ela era aquele material, não sei o que que é aquilo, é tipo um barro, sabe, eu não sei o que que é. Era muito antigo e a janela não tinha bem uma, eu não lembro de ter visto janela com portinha, mas eu lembro Era um muito, buraco. mas eu lembro muito bem que tinha uma cortina, tipo de linho poído, assim, já comido pelo tempo. E aí essa presença falava, eu chegava nesse, parecia um cômodo que era tipo um quarto, mas ele era meio aberto um para o outro, assim. E aí tinha essa caixa retangular com a madeira, não era uma madeira clara, ela era meio oliva, assim, meio, não sei explicar, mas era assim, era uma madeira diferente. E aí tinha essas letras, e isso me chamava atenção, porque não eram letras para mim, eram desenhos. E eu ficava olhando aquilo, e aí a presença falava assim: "Tá na hora de a gente ir embora. A gente tem que ir embora Cara, agora". E aí, puf, acordei, assim. Aí eu acordei com aquilo que você ia desenhar aquilo, mas isso tem muito tempo, eu devia ter, sei lá, uns nossa, e 20 você anos, lembra, né. tá vendo, 7 anos você tinha? Não, uns 20, assim, eu já 20 anos. já tenho 100 anos, tô brincando. Mas você vê que você lembra dos detalhes É. do sonho, né? Então, eu sonhei que eu estava num lugar e aí esse sonho foi muito engraçado, porque os meus sonhos eles são sempre muito doidos, tá, eles não têm muito sentido. E esse fazia menos ainda. Eu sei que eu estava num lugar, parecia até os lugares que eu jogo airsoft, né, que eu também jogo airsoft, e aí a gente estava entrando nesse lugar e tinha um portal, assim, de pedra, era um caminho de pedra, parecia uma gruta, mas não era uma gruta, porque ficava se modificando, era muito estranho. E aí chegava uma galera da polícia, assim, tentando invadir, porque alguns homens tinham invadido esse lugar, e as pessoas que estavam lá não conseguiam sair. Nisso chegou o Mossad, olha que coisa bizarra, Gente, assim, na minha vida eu não penso no Mossad, tá, assim, não gente, do é, Neida. do Neida chegou uma galera do Mossad, assim, e não faz parte da minha vida, nem um pouco. E aí, de repente, eu ficava olhando aquilo, eu falei: "Mas gente, por que que o Mossad tá aqui?", tipo, qual o sentido disso? Aí eu ficava quieta ali na minha, aí nisso vinha um soldado de um deles lá, e ele vinha conversar comigo e tal, e aí ele falava assim: "Olha, isso aqui é pra você, porque você fez por merecer".
E ele me dava um negocinho, que pra mim era um cordão, eu agradecia, né. "Ah, isso aqui é um", eu achava que era um cordão, porque ele tinha um líquidozinho azul no meio, parecia até aqueles coisinhas de arroz, aqueles, que escreve o Sim. nome no arroz. E ele era bonitinho, eu falei: "Ah, é um pingente". Na minha cabeça aquilo era um pingente, só que ele com um formato estranho. Aí eu falei: "Ah, eu vou pesquisar isso, porque não é possível, deve ter alguma coisa", foi muito específico. E aí eu achei, era um mezuzá mesmo, e aí tinha dentro o negócio escrito, que eu achei, por isso que eu fiz a analogia do arroz, né, porque vendia muito nas praias o seu nome no arroz. Uhum. E aí era o mezuzá, eu falei: "Gente, mas que raio de coisa que fica se cruzando na minha vida", sabe. É, É muito doido isso, é muito doido mesmo. Não, muito doido. mezuzá não é uma coisa que se você não for íntimo do judaísmo de alguma forma, Conhece. você conhece, assim, porque é muito específico, né. Eu sei que ele tem uns detalhes que, por exemplo, acho que banheiro, ele no porta de banheiro ele não fica, mas ele fica na entrada de casa, né. Ele É. aliás, nada de origem judaica pode entrar no banheiro. Então, ele é bem específico Por isso mesmo. que a gente não pode fazer nem tatuagem, tipo, pode fazer tatuagem, mas nada que tenha as letras hebraicas. Sim. Mas aceita a tatuagem? Porque eu sei que tem um templo, né, o corpo é um templo, né, e tal, assim. A gente não gosta muito, né, porque tem uma outra simbologia, mas, tipo, tem gente que pira, né, fala assim: "Ah, eu vou tatuar as letras hebraicas no meu braço". Não tatua, porque não pode entrar no banheiro. Nossa, eu não sabia disso, eu não tenho O nada em banheiro é um judaico. lugar, assim, tanto é que o banheiro é um lugar que a porta tem que estar sempre fechada, Sim, a tampa tem que estar sempre para baixo, eh, faz sentido, e é. é, Faz sentido isso. Interessante, não sabia de aí, tá vendo? Eu tá vendo? eu não sei tanto, assim, da cultura judaica. Não, Pra mas você então, ver. mas uma coisa vai chamando a outra. É. Uma coisa vai chamando a outra. E assim, e se o conhecimento ele vir todo de uma vez, a gente não sabe o que fazer com ele, É. né. E ainda mais você que tem toda essa coisa desde muito pequena aflorada, você Uhum. imagina se você tivesse essa enxurrada, né, de informação todas de uma vez. Sim, Você ia sim. ficar com certeza louca. Vocês estão me ouvindo? Que doideira, vai você ouve ele? Não, não, ele não Caramba, existe. você ouve espírito e você não tá ouvindo o Luciano. O que é bom, né, Lu? Ele vai me usar pra falar com você agora. É. Vai, fala aí, pô. Pode falar que eu passo pra ela. Cara, que doideira isso. Diga a Atena que eu pergunto a ela a espiritualidade que ela vê, que ela sente, ela vê como algo diferente do que a gente pode chamar de extraterrestres, ou ela entende isso tudo como uma coisa só? O Luciano tá perguntando. Caramba, parece que você tá psicografando ali. Ele tá perguntando se a espiritualidade que você vê, que você sente, você enxerga como extraterrestre, é isso, né, Lu? Se ela vê essas duas coisas como uma coisa só, o Se você vê extraterrestre. o extraterrestre e a espiritualidade como uma coisa só. Cara, eu tô curiosíssima pra ver essa gravação, Né, tá bem doido o negócio, né? porque tá muito louco, tá Tá muito muito louco mesmo. Então, essa é uma pergunta muito boa, porque, como eu já me deparei com os 2 fenômenos, né, na minha vida desde muito cedo, eu precisei buscar muita resposta, ou pelo menos algo que fizesse sentido para mim. Eu nunca encarei que essa coisa de ET, fosse alguma coisa ligada à espiritualidade, porque eu não tinha o conhecimento sobre isso, sobre essas coisas convergendo, assim, entre elas. Mas, porque assim, a coisa do ET é muito difícil explicar o fenômeno, porque só você passando por ele. Porque uma É. coisa é eu chegar para você e falar assim: "Olha, eu vi um vulto, eu vi um espírito". De certa forma, isso ainda continua sendo do nosso mundo, né. Uhum, Ainda que ele não esteja interagindo nesse mundo, mas ele faz parte do mundo como a gente conhece. concordo. Agora, quando a gente está falando de algo que até então a gente lida como algo fora da Terra, aí a coisa muda de figura, porque eu acho que o primeiro impacto de tudo é você entender que eu pirei, eu tô viajando, eu tô, sei lá, tô com algum problema, eu tenho algum problema de imaginar coisas. Então eu acho que começa por aí. Então, quando eu passei pela minha experiência, eu não assimilei que era uma coisa de extraterrestre, de cara, assim.
Porque eu tinha o quê? Sei lá, uns 11 anos, mais ou menos. Eu tinha entre 10 e 12 anos, mas devia ser uns 11 anos. O que eu vi foi um raio trator, né? Que hoje eu sei que é um raio trator, me puxando da cama, eu tentando me segurar. De repente, quando eu olho, eu tenho uma luz muito forte. E um detalhe que eu acho muito louco, essa luz, ela não é uma luz... ela é como se fosse uma luz sólida. É muito difícil explicar algo que a gente não tem, né? Ela parece uma luz sólida e era muito forte, mas ela não cegava, assim, eu conseguia olhar tudo. E é como se ela fosse direcionada onde eu estava. Uma coisa também que ao longo do tempo que eu tive essa percepção é que parece que você não está no mesmo tempo que as pessoas que estão em volta de você quando isso acontece. Porque você ouve uma vibração, eu ouvi uma vibração, né? Acho que vai aparecer agora. Eu ouvi uma vibração, parecia não sei, uma geladeira ligada, não sei o que era aquilo. E aí as pessoas estavam ali como se nada tivesse acontecendo, mas pra mim tinha um mundo acontecendo ali. E tava todo mundo ali no escuro, sabe? Eles estavam no escuro, inclusive. E aquela luz é como se ela só atinge você e só preenche o que você vê. Eu não sei explicar. E aquelas coisas passando. Pra mim, eu tentei explicar pra minha mãe que era um leprechaun, porque a referência de algo de olho grande, esbugalhado, preto, era um leprechaun. Não era um grey, eu não sabia o que era um grey, assim. Mas eu não tava vendo um leprechaun, né? E aí, com o tempo, você vai entendendo o que você viu. Não aconteceu uma vez só, isso aconteceu mais de uma vez. Naquela época, eu não encarava isso dessa forma e eu também não encarava como ET. E aí eu fui depois entendendo, eu sempre gostei do assunto ET pós esse momento, mas eu mesma não falava assim, eu fui visitada por ET. Não, eu não levava dessa forma, mas eu também não sabia o que era. Mas era perto disso, entendeu? E aí eu me interessava por esses assuntos e tal. E aí, nessa minha busca, e assim, gente, anos, tá? Muitos anos, papo de, sei lá, de 25 anos, sei lá, depois, talvez... Eu encontrei uma revista UFO numa banca perto do meu trabalho. E ela tinha exatamente a criatura, assim, que eu tinha visto. E a história, assim, das abduções de dormitório. Caramba! E aí eu peguei a revista pra ler. Eu falei, gente, essas pessoas passaram pela mesma experiência que a minha. Parecia que eu tava lendo. E a pessoa morava nos Estados Unidos, sabe? A outra, sei lá, na Austrália. Eu falei, como é que essas pessoas podem saber as experiências que eu tive? E como eu posso saber, né? Aí eu comecei a vincular mais fortemente do tipo assim, ok, eu vou aceitar que a minha experiência tá perto disso. Quando eu vi que eu tinha uma cicatriz a laser no olho, aí pra mim confirmou. Aí pra mim foi assim, você quer mais confirmação? É como se o fenômeno conversasse com a gente, assim, sabe? Você quer mais provas. Cicatriz, velho. Como É muito doido. Cicatriz. Não, é louco, assim, é uma coisa mais louca que a outra, assim, né? E a gente percebe que você sofre uma enxurrada de sinais. É bem doido. Então, E de sinais que vêm de diferentes lugares, né? Que eu acho que é o que deixaria qualquer pessoa um pouco atordoada, porque não são sinais claros, né? não é só... Sinais de extraterrestre, sinais hebraico, que também tem uma ligação, né, com seres de outros planetas, Sim. sinais, enfim, mas se a gente for entrar nisso, a gente vai deixar as outras pessoas loucas como a gente, o que talvez não seja tão ruim, né? Mas são muitas coisas, né? E como que você faz para, né, assim, primeiro, para não enlouquecer, e assim, enlouquecer, quando eu falo enlouquecer real, né? Diante desse monte de informações. E o que você foi fazendo? Tipo, você foi para algum lugar para estudar alguma religião, fora a Umbanda, alguma outra coisa? Não, eu fui pro conhecimento mesmo, eu fui pro caminho do busca e o conhecimento. Apesar de a gente zoar, a gente brincar e falar, era o que mais estava certo nesse sentido. Busque o conhecimento, porque assim, é real. Dentro disso, desses assuntos, se você não tiver o conhecimento, você cai muito facilmente num papinho que leva para um lugar muito perigoso, né? Que envolve espiritualidade com extraterrestre, que tem a ver com a pergunta do Luciano. Então, assim,
Finalizando a pergunta dele, já emendando na sua, que é o seguinte, eu, depois de buscar muito sobre isso, eu conheci o Jacques Vallée, né, o trabalho do Jacques Vallée, e assim, eu não acho que uma coisa, que o fenômeno seja espiritual como religião, mas eu também não acho que ele seja somente extraterrestre. Porque, sinceramente, hoje em dia, pra mim, eu fico pensando às vezes, eu tenho medo de falar certas teorias, porque eu falei, pô, a pessoa vai achar que eu sou maluca, mas tem tanta gente aí maluca, tem uma galera batendo palma, né? É. Que eu falei assim, deixa pra lá. Mas eu tava falando esses dias pra uns amigos meus, eu falei, gente, olha, eu não acredito nesse papinho mais de que vem essa galera lá num BRT voando de lá pra cá, cheio de trabalhador ETzinho, pra fazer experimento, fazer aquilo. Porque eles querem conhecer a gente. Já deu tempo de conhecer a gente, né? Nesse tempo todo, eles já sabem quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós gostamos. Eu acho que eles só estão acompanhando, assim, como se a gente fosse um experimento mesmo. Então, quando ele vai lá examinar, é porque ele está fazendo acompanhamento da onça. É a onça na floresta. Pega a onça vai lá, sai para caçar. O onço fala, cadê a onça? A onça some 3 dias, volta dopada, cheia de cicatriz, com chip. E ela fala, gente, eu não sei, eu estava na floresta e aí, de repente, me levaram. Não vi nada, apaguei. Aí apareci aqui. Quem é que vai acreditar na onça? A onça está até hoje lá, sendo ridicularizada. O marido se separou dela. Cósmico. Perfeito. É isso, sabe? Então, assim, porque... Gente, o 3 Atlas. Ai, porque o 3 Atlas é uma nave... Gente, vocês acham que os caras iam vir num Celta 1.0? Com GNV ainda, devagar? Os caras entram no teu quarto, você nem vê, sabe? Velho. Os caras viajam na velocidade da luz, fica voando por aí, você acha mesmo que os caras vão vir numa nave daquela, parece uma Brasília? Gente, sabe? Então, é isso. É por isso que eu acho perigoso, né? Quando a gente não busca o conhecimento, porque a gente vai ficando engabelado por qualquer coisa. Então, assim, eu fui atrás disso. Então, obviamente, a minha verdade não é a verdade absoluta nem nada, mas é que me conforta nesse ponto. Então, assim, pra mim, eu fui parte do acompanhamento de alguma coisa, sabe? Sei lá, se eu sou parte de alguma coisa, não sei, não me importa, não me interessa se eu sou escolhida ou não. Eu não gosto desse papo de, eu sou escolhida. Sabe? Ai, não, sou Neo do negócio, vou voar. Queria voar. Facilitaria muito a minha vida. Mas não é o caso. Mas Então, assim, se você esses experimentos não foram feitos, né? não vou testar. Porque, né, só vai quase um... Melhor não. Vai que não dá certo. Mas é isso. Então, assim, respondendo à pergunta do Lu, eu acho que essas coisas, elas estão dentro do mesmo universo, mas de maneiras distintas, né? Eu acho que o fenômeno que a gente vê de um espírito talvez faça parte do mesmo fenômeno extraterrestre, né? Mas que de forma diferente, assim como eu falo do Vallée, né? O folclore, por exemplo, né? Às vezes a gente explica, o folclore nasce de algo, como eu falei, que era um leprechaun. Inclusive tem um caso na França, de uma pessoa que viu uma nave e saiu um duende. O duende voltou para a nave e foi embora. Então, assim, ela disse que era um duende, né? Então a gente não sabe. Então, assim, o fenômeno ele se apresenta como ele quer e como a gente também quer enxergar. Assim, eu comecei a ter coragem de compartilhar mais a minha história mais abertamente para outras pessoas ouvindo o Hangar 18. Porque o Hangar 18 ele vinha com uns relatos assim que eu falei, poxa, eu conheço isso aí que você tá falando. Eu sei o que você tá falando. E aí eu falei, pô, que legal, né? O lance do relato, ele faz você se sentir menos bizarro nesse mundo, né? Fazendo Você tem um acolhimento, você faz parte de alguma coisa, você fala assim, pô, então eu não era maluca. Porque, pelo jeito, eu faço parte de uma rede de pessoas malucas que não se conhecem, mas compartilham da mesma história. Então, assim, quando eu falo para vocês que eu sou muito crítica ao fenômeno, é porque eu mesma precisei me avaliar dentro do que eu vi. E isso também é importante, né? Então, assim, todas as experiências que eu passo, não da luz, porque era impossível fazer isso, mas da pancada na cabeça, eu tentava reproduzir antes de falar assim, peraí, isso aqui foge do normal. Então, uma coisa que eu faço é eu separar as coisas que podem acontecer. Ok, então na Vale de Ocã. Então, o mais fácil é isso. Mas
Tá, mas isso aqui isso aqui eu não consigo explicar. Isso realmente não dá, então foge do comum. Então, eu preciso fazer isso comigo, porque senão a gente entra naquele papo que a gente estava falando, de que tudo, né? Tudo alguma coisa do oculto, é o sobrenatural, tá tentando me dizer. Às vezes não, às vezes tá te dizendo mesmo, às vezes tá ali, ó, tentando te avisar, mas tem todo um contexto, né, dentro do que você tá vivendo ali. Sim, sim. Mas eu fico muito crítica, então às vezes eu acho até que eu sou crítica demais, assim, porque eu acho que eu comecei a ter um faro para ver essas coisas e falar assim: "Isso aí Isso aí é mentira, isso aí É. é cilada, Bia. isso aí". É porque o fenômeno, gente, ele é muito mais simples da forma como ele acontece do que algumas pessoas imaginam, porque isso também tem uma coisa da ficção científica em filmes, né, que é a pessoa o próprio caso do Travis Walton não é daquele jeito que foi retratado no filme, mas tinha que florear, mas é Tinha isso. que dar uma floreada. Então assim, tem um filme, eu acho que é Fallen Skies? Não, é Os Escolhidos, eu acho o nome do filme, não tenho certeza agora. É Dark Skies o nome em português, acho que é isso. Que é de uma família que também passa por essas situações, aí parecem até eventos sobrenaturais, né, de poltergeist e tal, e quando vai ver não são alienígenas que estão visitando a casa, que provocam anomalias na casa. É muito parecido com aquilo ali, assim, Uhum. como acontece com Menina, assim, é um filme que dá um certo incômodo, assim, sabe. Porque Até pela simplicidade, né. exato, exato. Aquele filme ali, ele é bem legal mesmo. Então, assim, eu falo, às vezes, gente, é uma coisa muito simples, sabe? Não é uma coisa, eh eh, ai, espetacular. E, assim, as experiências foram dormindo, então como é que eu vou falar pra vocês que foi espetacular, que eu saí correndo e, de repente, veio uma luz? Não é assim. Falando em luz, eu me lembrei de uma coisa. Esse episódio meu, né, da casa, alguns anos mais tarde, 2 meninas que eram amiguinhas minhas de infância, que já estavam já na adolescência, só que assim, era amiga de infância, mas eu era bem mais velha do que elas, assim, porque a gente meio que cresceu todo mundo junto e tal. Elas 2 estavam no quarto da casa numa casa que era até em frente à minha, e uma delas falou assim: "Ah, eu vou fechar a janela". Aí ela viu uma bola branca, assim, né, parada assim na janela. Ela falou: "Nossa, mas a lua tá perto, olha como tá bonita a lua". E aí, tipo, não era lua. E aí elas olharam aquilo, não era lua, elas se assustaram, fecharam a porta, saíram correndo, gritando, gritando: "Mãe, mãe, mãe, mãe". A mãe foi lá, não tinha luz e não tinha lua no dia. E aí elas: "Mãe, não conta pra ninguém, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém, vão achar que a gente é maluca". Ninguém soube disso, eu soube porque a mãe delas comentou com a minha mãe, porque já conhecia a história e tal, mas isso morreu, as meninas não contaram pra ninguém, elas E o medo, né. o medo. Então, assim, era uma coisa estranha acontecer lá, viu, naquele bairro também. Então, tinha uma coisa do local também, não também. era só uma coisa que vinha só com você. Tem E tem também, né, a gente sabe que os fenômenos, os OVNIs e tudo mais, eles têm os lugares específicos, também é uma coisa fortes, não é uma exclusividade sua. Sim, sim, sim. Outras pessoas viram, nem todo mundo fala. E você consegue observar ou já se perguntou, não necessariamente por que você, mas o porquê de algumas pessoas, e não todas, passarem por essas experiências? Você já se questionou sobre algo parecido com isso? Já. Então, essa pergunta parece até que você estava sabendo de alguma coisa, assim, porque, no meu aniversário do ano passado, acho que uma semana antes do meu aniversário, eu acordei e eu estava com uma cicatriz na língua. Mas não era uma cicatriz na língua na frente, era lá no fundo, bem lá atrás. Eram 4 pontos. Como se você pegasse seus dedos assim e fizesse a marquinha de farinha de trigo, assim. Então estava já vermelhinho, já bem quase cauterizado. Só que eu só percebi isso quando eu fui escovar o dente, porque até então eu acordei, não senti nada, mas sabe um incômodozinho assim na língua, no fundo? Que não tava com esse incômodo. Aí quando eu botei a língua pra fora, tava lá a marca. Eu falei, pô, caramba, coisa estranha. E aí eu tenho um amigo que talvez
já devem ter ouvido falar dele, o Arthur Gatti, que é um médico, o Dr. Arthur Gatti. Sim. Que ele recebe volta e meia implante, né? Pessoas implantadas e tal. E ele é muito meu amigo, ele é amigo pessoal meu. E eu sempre que tenho esses episódios, eu sempre mando essas coisas pra ele. Falo, Gatti, olha isso aqui. Aí ele falou, olha, essa cicatriz aí é como se ela estivesse já cicatrizando, assim. Ela foi feita, mas é como se estivesse já bem cicatrizada. Eu falei, é estranho. Ele, pô, você notou mais alguma coisa? Aí eu falei, até o momento não, tá tudo bem. Aí quando... Ah, não, minto. Tava com sangue no meu ouvido também. Eu tava com sangue no ouvido e no nariz. E aí ele já achou estranho, mas ele falou, vai acompanhando pra ver como é que você fica durante o dia, se você vai sentir alguma coisa. Aí beleza, passou, chegou na hora do almoço no trabalho, fui escovar meu dente. Eu tive a sensação de que a minha boca tava desencontrada, assim. Sabe quando o dente não tá batendo como tava antes? Você sente. Uhum. E eu achei aquele estranho, assim, aí eu usei aparelho recentemente, então assim, tá tudo certinho, alinhadinho, não tinha por que tá daquele jeito. Aí quando eu fui olhar assim, que eu tava escovando, tinha 2 buracos no meu dente de baixo, na frente, 2 furos, assim, como se tivesse alguma coisa forçada ali, né, e quebrou. Gente! Aí eu tirei a foto e mandei, eu falei, ó, Gatti, deixa eu te falar, não tem como o meu dente bater aqui, tá, porque como eu usei o aparelho, o dente não bate mais no dente de baixo, isso não acontece mais. E a forma como tá esse quebradinho, eu não conheço nada que eu dormindo possa ter feito pra quebrar desse jeito. E eu não ter acordado, inclusive, porque tava quebrado mesmo, não tinha os pedacinhos. Aí ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Existe um procedimento que é feito com um ferro, que é um ferro que você coloca na boca, abre, né, pra fazer uma... Aí ele falou o nome do procedimento, mas alguma coisa que vai na laringe, sei lá, alguma coisa assim, um negócio que se enfia o tubo. E essa cicatriz também pode ser provocada por esse procedimento, né, da minha língua. E aí também enfia, acho que o negócio pelo nariz, pra ver um tubo, uma coisa assim. E aí ele falou, olha, eu não posso dizer pra você que sim, mas eu diria que, sem saber o que aconteceu, que você teria passado por um procedimento. Agora, quem fez ou o quê, isso aí eu não posso dizer. Mas eu poderia dizer que essas características que você está me dando e que eu estou vendo, elas batem com esse procedimento e com essa ferramenta. Isso é um negócio que você abre a boca assim e ele costuma mesmo causar essa lesão no dente, porque é um ferro e tal que fica preso, você fica com o bocão aberto assim. Aí esse evento eu fiquei chateada, porque nunca me causou prejuízo financeiro, né? Pois é, por motivos óbvios, né? Aí eu fiquei bem chateada. Aí eu falei, pô, brincadeira vocês, hein? A vida inteira, o acordo é, amigo, faz o que você tem que fazer e não me deixa lembrar, não quero saber o que você fez, só não me deixa lembrar e eu senti dor, não quero saber. Mas eu não tenho que evitar. O acordo tenha mudado, né? Pois é. Ou alguma coisa deu errado, né? Ou vai passando de nível, né? Você vai avançando, vai ganhando vida. E aí eu tive que ir no dentista, né? Foi até um amigo meu, eu falei, cara, vou te explicar, mas assim, não espero que você entenda. Mas foi assim que aconteceu. E ele falou, realmente, não tem como bater e quebrar esse dente aí do jeito que você quebrou. Aí consertei, gastei R$150 na véspera ali do meu aniversário. Acho que foi 2 dias antes do meu aniversário. Eu fiquei muito chateada, vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei magoada. Eu saí do consultório magoadíssima. E resmungando, eu falei assim, porra, sacanagem, cara. E aí você começa assim, porra, tu tá maluca, tu tá falando com quem, sabe? E aí porra, que sacanagem que vocês fizeram isso. Gente, aí agora vem a parte engraçada. Aí as coincidências, né, que são engraçadas. Eu tenho uma raquete que eu ganhei, que ela é autografada pelo Alcaraz, o Carlos Alcaraz. E ela é autografada de próprio punho, eu ganhei da Babolá. Então assim, ela é um item valioso. Então ela fica guardada e algum dia, sei lá, um leilão. Aí, obviamente, eu não vou vender isso agora. Meu telefone cheio de mensagem. Um cara desesperado. Eu te dou como ele falou, $800 por ela. Aí era, sei lá, uns 2.000 e pouco, acho, lá, 1.000 e pouco. Aí eu falei, cara, não. E ele insistindo, e assim, o cara brotou do nada, gente. O cara insistindo. Eu saí do consultório. Você tinha anunciado? Alguém sabia que você tinha ganhado essa raquete?
Eu tenho essa raquete no Instagram como uma foto de que eu ganhei, mas Ah, tá. porque como eu ganhei da Babolá, eu tinha que fazer um post, né, falando que eu ganhei e tal. Mas assim, não tá à venda, não tá dizendo que tá à venda nem nada, né? E foi eu sair do consultório, tava lá as mensagens. Daí eu falei assim, vocês estão de sacanagem comigo, sério? Aí eu disse assim, pô, eu tô maluca, eu tô respondendo a uma coisa que não existe, vai. Sabe, tipo isso. E aí foi engraçado, e o cara sumiu, no mesmo dia ele sumiu. Ele falou, olha, se você mudar de ideia, você me procura, tá? Eu falei, tá bom. E nunca mais o cara falou comigo. Então assim, foi tipo assim, ó, tu perdeu 150, eu vou te dar essa grana, essa aqui. Exatamente, eu vou te embolsar, né? Vai ter uma grana que vai entrar aí para absorver isso aí. Mas achei Não engraçado. tem coincidência, né, gente? Achei, Eu não acredito, pelo menos. achei sem graça. É, É. eu fiz uma conexão assim, meio que me soou também como uma espécie de provação no sentido assim, peraí, ninguém sabia, Uhum. mas ao mesmo tempo alguém podia saber e estava dizendo para você, eu sei que você tem. Não sei se eu me fiz claro. Eu acho Sim. que ninguém sabia da minha chateação com o dinheiro, assim, com a minha perda no dinheiro, então ninguém sabia. Isso eu tava muito gente, eu fiquei muito chateada, você não tem odeio perder dinheiro. É. Odeio. Não, Pô, a sabemos. pessoa vem no meu quarto, não me É. pede permissão, quebra meu dente, pô. Aí é muita sacanagem, cara. Tipo assim, sabe aquela coincidência bizarra? Porque Sim. eu saindo do consultório, eu tipo, chateadíssima, falando, porra, que sacanagem. E assim, eu tava, vocês não têm ideia, eu tava muito chateada, muito, porque, Tá. pô, foi 6,50 menos pro meu aniversário, sabe? Tipo, E você, Então- por que acontece com você? então, aí, eu tava tão chateada depois desse evento, porque vai ser até engraçado eu falar assim, nossa, nunca foram violentos. Eu fiquei com um galo na cabeça, né? Não é bem assim. É. Mas eu fiquei muito chateada porque, assim, pra mim, eu tenho um acordo de boca que, assim, olha, quer fazer alguma coisa, você faz, eu não posso controlar isso, não tenho como. Mas só não me deixa lembrar das partes mais traumáticas, porque não me interessa saber isso. E eu não quero sentir nada, então eu quero viver minha vida normal, sendo normal, sem nada disso, sem nenhuma carga emocional grande. Eu já tenho problema demais para lidar, entendeu? Beleza. Aí nesse dia do meu aniversário, eu liguei para minha mãe, aí eu tava muito chateada, eu falei, mãe, deixa eu perguntar uma coisa para você. Poxa, por que essas coisas acontecem comigo? Assim, eu falei, acontecia com você? Essas coisas que acontecem comigo, você também passava por isso? E aí ela falou assim, com a voz meio tipo, ela fez uma pausa dramática. Putz. Aí ela, sim. Eu falei, mas por que, mãe, que acontece isso comigo? E eu falei muito chateada mesmo, eu tava muito triste com isso. E aí ela falou assim, tá no seu DNA. E assim, eu vou te falar um negócio bizarro. A minha mãe, ela não tem conhecimento sobre o negócio de alienígena, ET. Eu digo conhecimento como eu tenho, as pessoas que estudam isso, né? Então, assim, quando ela falou DNA, não fez nenhum sentido na conversa com a minha mãe ela soltar essa de DNA. Assim, por que ela falou isso? Você não tem. Eu conheço a minha mãe, sabe? Por que ela soltar isso? Eu falei assim, mãe, como assim DNA? Aí ela falou, é você e o seu irmão, o outro irmão não. E realmente, o outro irmão do meio, ele é totalmente diferente da gente, assim, ele não, nesse sentido. Não vê nada, não acontece nada. Nem o outro irmão também é muito de ver, não, assim, mas como eu vejo mais, né? Mas, por exemplo, o meu outro irmão, ele também não aparenta a idade que tem, eu também não aparento a idade que eu tenho. Então, assim, somos diferentes mesmo do outro, assim, sabe? Isso. E assim, gente, eu não tô falando isso aqui com papo de que a gente é Especial. cacete a 4, não. Não é isso, não, tá? Sim. Não é isso, não. Tenho certeza. Eu já tenho. Eu tô dizendo assim, tipo, do que minha mãe contou, e eu sei que minha mãe não tem esse conhecimento. Ela soltou DNA, aquele negócio do DNA me pegou. Eu falei, mas DNA, mãe? E ela não foi muito adiante. E aí eu falei pra ela, mas e aí, mãe? Ela, então, tá na hora de eu dar o apito do seu avô. Eu falei, Caramba! eram muitas revelações de um dia só. Eu falei, tá, vamos lá, mãe, que apito? Ela, então, o apito do seu irmão e o seu, cada um tem um. Você e seu irmão tem um, cada um tem um. Eu tenho que procurar. Outro dia até ele apareceu, eu guardei. Eu falei, tá, mãe, explica esse negócio aí.
Aí, por que o apito do meu avô? O meu avô, ele era indígena, né? Meu avô foi capturado, menino, na mata. Ele foi laçado para ser escravizado, né? Só que ele não foi criado dessa forma. Ele foi criado por uma família de homens brancos, mas criado como filho. Então, ele teve um destino diferente. Então, assim, apesar dele ter sido criado no meio de homem branco, ele tem ancestralidade, né? Uhum. O sangue tá ali, né? Uhum. Eh, Então, o meu irmão mais velho, que é esse que parece comigo com essas doideiras, ele é moreno. Eu não, eu sou branquelona, né? Vocês viram, eu sou uma branquelona e tal. Mas eu tenho o olhinho puxado ali e tal. Mas nós realmente temos essa coisa diferente, assim, a gente não aparenta a mesma idade que tem. A minha mãe também não aparenta. Agora minha mãe tá mais velhinha, mas não aparentava também. Por muitos anos da minha vida eu achava que minha mãe tinha sempre a mesma idade. É muito doido isso. E aí ela falou desse apito. Ela falou que esse apito a tribo usava quando tinha algum perigo rondando. Então, assim, existia alguma coisa acontecendo em volta da tribo, eles tocavam esse apito para, eu não sei se era para convocar ou para espantar alguma coisa. Aí eu realmente eu já não sei, tá? E eu tenho uma história interessante para contar sobre isso, tá? O apito, por favor. Sobre a família da minha mãe, do meu avô. Duas coisas bem interessantes para contar, porque essa é nova, tá? É coisa nova. E aí, o surpreendente de tudo é que eu costumo gravar quando eu tô dormindo, né? E um dia eu gravei um apito no meu quarto. E muito antes de eu saber disso. Nossa. E era um apito que ele parece mesmo um apito feito de alguma coisa manual, assim. Ele não é um apito, tipo apitinho que você compra e faz. É, ele é um e eu gravei isso. E eu falei, gente, mas que barulho é esse? Parece até um trenzinho, sei lá, não sei. Ele tinha nada a ver. E aí eu tenho isso gravado, eu tenho que procurar, até mando pra vocês. Aí minha mãe não sabia disso, e eu também não liguei a nada, porque não fazia sentido algum. Quando a minha mãe falou do apito, eu me liguei, eu falei: "Será que em algum momento esse apito tocou, porque alguma coisa estava acontecendo aqui e que não deveria acontecer, e o apito tocou?" Nossa. Fantástico. Nossa. Porque a minha mãe não sabia que eu tinha gravado esse som, eu não sabia da existência desse apito, né. Então esse apito deveria ser passado pra gente em algum momento da vida e talvez o momento certo fosse esse, quando eu falasse pra minha mãe: "Mãe, o que tá acontecendo?", entendeu. E aí a minha mãe contou que nós somos eu sou consagrada à lua, eu tenho meu nome indígena, meu irmão tem o nome de um guerreiro, mas só eu e esse irmão, o outro não. Então assim, Ancestralidade, eh né? é, eu não sabia disso, entendeu. E desde cri olha que coisa engraçada, eu tenho um fascínio muito grande pela lua, e desde criança minha mãe me botava para conversar com a lua e falar com a lua, contar as coisas pra lua. Então, assim, eram coisas da ancestralidade que eu não fazia ideia que minha mãe tinha por causa do meu avô, né. Então, assim, é muito doido isso, né, como é E que as coisas vão é, chega uma hora que essas coisas começam a gritar dentro de nós, né? é, 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 ficam muito evidentes. muito mesmo, é muito e aí foi nesse dia, eu recebi essa notícia no meu aniversário. Eu fiquei sabendo de tudo isso no aniversário, mas assim, Baita porque eu presente. estava chateada. É um presentão, sabe. E eu sempre tive muito orgulho da minha ancestralidade indígena, assim, sabe. Eu Maravilhoso. sempre tive muito orgulho mesmo. Eu nossa, eu gosto muito, assim, sério, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, do que eu tenho. Eu queria muito poder vivido com meu avô, eu não conheci meu avô, mas eu queria muito ter tido isso, sabe, assim, que é uma pena. Mas eu sei que Tá aí, né? então, Tá contigo. Acho que agora é, é um caminho para você, se não descobrir, redescobrir, porque tá com a gente, né? Faz parte da gente. é, Tá no DNA, como a tua mãe falou, tá no sim, inconsciente coletivo enquanto conceito, né? Tá em outras vidas como uma outra forma de leitura para se ver tudo isso. ele ligou uma pessoa no meu trabalho. Eu não posso nem falar o nome dessa pessoa, nem dar muito detalhe, porque ela não poderia fazer isso, tá. Depois ela me falou que ela não poderia fazer isso. Ligou no meu trabalho procurando uma pessoa, Maria. Eu que precisava falar com a Maria. Eu falei: "Olha, não tem nenhuma Maria aqui". Eh, não tem. Pode ser que tenha um nome, um segundo nome, que a pessoa talvez seja chamada assim por você, mas pra gente não. "Você pode me dar mais informações?" Ela: "Não, é Maria".
A informação que eu tenho é que eu tenho que entrar em contato com esse número, desse que eu peguei esse endereço, eu recebi o endereço, e eu procurei no Google e era esse lugar, e eu tô ligando procurando a Maria, porque eu tenho que dar um recado pra Maria. Eu falei: "Tá, vamos lá que eu vou tentar te ajudar. Qual é recado de quem?" Aí ela falou: "Não, recado do José". Aí eu: "Vamos Hum. lá. Eh, vou perguntar aqui, mas eu acho que não tem ninguém, tá, mas eu preciso de mais detalhes, mas você não precisa me contar o recado, mas mais detalhes". Ela: "Olha, eu vou te contar, mas eu não sei se você acredita. É que eu psicografei uma mensagem, e nessa mensagem estava esse endereço, e aí eu procurei no Google, e o telefone era esse". Juro, gente, isso aconteceu, juro pra vocês. Não, eu super acredito. E aí falou que eu tinha que dar um recado pra Maria, o José pediu pra eu dar um recado pra Maria. Eu falei: "Não, olha, não se preocupa não, que eu acredito nessas coisas. Mas assim, é que aqui não tem a pessoa", e já na minha cabeça eu já estava assim: "Cara, essa não é pra alguém daqui. Isso não é pra alguém daqui, isso é pra mim". E aí, eu falei: "Tá, mas você pode me falar alguma parte?". "Não, é porque o José pediu pra avisar que ele está bem onde ele está, que a Maria não fique preocupada". Que ele tá bem, pra ela ficar tranquila, que ele tá com luz, que tá tudo bem com ele, não ficar preocupada. Aí eu falei: "Tá, então olha só, faz o seguinte, você me dá seu telefone, porque se eu achar que a Maria e tal, pode ser de repente um nome, segundo nome, e aí eu te entro em contato com você". Aí ela foi, aí eu perguntei: "Mas só pra saber, aonde é o centro que você frequenta?". Aí ela falou o centro e por um acaso é um bairro do lado do meu. Olha que doideira. Gente. Aí eu falei: "Não tô acreditando". Aí eu falei: "Tá". Aí nisso passou, liguei pra minha mãe, fui pro horário de almoço, falei: "Mãe, e aí, tá tudo bem? Pô, mas aconteceu um negócio estranho aqui, assim, tá", mas não falei os nomes não, não falei os nomes que a mulher tinha falado. Aí ela falou assim: "Ah, foi mensagem do seu pai? Porque meu pai é falecido e tal". Eu falei: "Não, mãe, não tem nada a ver com meu pai não, não falou nem nome parecido com o do meu pai, mas depois eu vejo isso". Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei liguei de volta, eu falei: "Mãe". E era uma terça-feira. Então, segunda-feira, a minha mãe tem o hábito de acender vela para o meu pai, para o meu avô, e segundas-feiras também fazia isso, mas eu até parei um pouquinho. Aí eu falei: "Mãe, você acendeu vela para o meu avô ontem?". Aí ela acendia, eu estava preocupada por se ele tá bem, sabe, se ele Pronto. tá bem onde ele tá. Aí eu falei assim: "Mãe, então Uhum. escuta só, eu tenho um recado do meu avô Esse é pra pra você". você. É. Ele tá bem onde ele tá, pra você não ficar preocupada, que ele está com muita luz e tá tudo bem com ele. Ai, minha mãe começou a chorar. Então, assim, gente, é muito Uma é atrás da muito outra. é. As E essa coisas senhora que encontram me no passou caminho, né? isso, essa moça que me passou a mensagem, ela falou assim: "Olha", eu até procurei depois, olha, e eu não liguei pra ela de imediato, tá, pra moça, porque eu não consegui digerir isso. Eu acho que eu demorei um mês mais ou menos, ou não, mais de um mês pra ligar pra essa moça e falar: "Olha, então, lembra aquela história? Foi para o meu avô, para minha mãe". Ela: "Caramba!". Aí ela falou: "Olha, ela falou: "Eu não psicografo, eu recebi isso. Eu ainda não tenho, eu não sou doutrinada dessa forma. Eu recebi, eu não posso nem", ela falou: "Eu não posso nem fazer isso lá no meu centro, eu não posso nem dizer que eu fiz isso". E aí eu Mas você falei: imagina o quanto isso estava incomodando ela, né? "Sim, sim, sim". E aí eu falei pra ela, eu falei: "Olha, não sei se dou ou não, mas alguma coisa aconteceu, você recebeu a mensagem". E o que me intrigou muito foi o fato de ter dado o endereço, não foi um telefone. Ela procurou o endereço, então Pelo assim, o endereço. o recado tinha que chegar em mim, pra chegar na minha mãe.